Já percebeu que você está com as emoções alteradas nesse momento de crise que nós estamos vivendo? Talvez você esteja sentindo um certo desânimo, uma certa falta de energia, incapacidade de focar naquilo que você precisa focar. Talvez você esteja percebendo uma dificuldade de ter prazer com coisas que antes te davam muito prazer, que vão desde comida até assistir a uma série ou a um filme ou qualquer outra coisa. E essas são questões da sua individualidade, você sozinho. Mas quando nós observamos as relações, nós também estamos enxergando hoje alterações emocionais. Por exemplo, as pessoas hoje estão com o pavio emocional muito curto. Devido a isso, elas ficam extremamente reativas emocionalmente. Isso faz com que haja explosões emocionais, discussões e, devido a isso, muito desgaste nas relações. O que, então, nós podemos fazer a respeito de tudo isso? Como nós podemos atravessar essa crise com mais equilíbrio emocional? É sobre isso que nós falaremos hoje. Para nós começarmos a entender o contexto emocional do que está acontecendo nos dias de hoje, eu quero trazer aqui para você uma história, uma alegoria que não é minha, é de um colega, professor Dr. Luiz Hans. Ele falou sobre isso em um outro vídeo aqui no YouTube, mas eu quero trazer essa história para você refletir sobre a sua vida nesse momento. Imagina que você está no seu carro, atravessando um deserto junto com as pessoas que vivem com você. Imagina que o GPS não pega e o sinal do celular não pega. Você está numa estrada completamente vazia, não tem ninguém a perder de vista. Imagina que o contador de quilometragem do seu carro está quebrado há bastante tempo e você não consertou. Então você não sabe quão longe você está do lugar que você quer chegar e você também não sabe quão longe você está do lugar de onde você veio. Tudo parece correr bem nessa viagem, você está seguindo aquilo que havia planejado, e de repente o seu carro para. Aparentemente, o carro pifou. Você vai tentar verificar o que aconteceu e você observa que não existe um problema no motor, os pneus estão funcionando devidamente. E quando você para perceber o problema real, você verifica que o problema real é que não tem gasolina. O ponteiro de gasolina estava indicando que havia gasolina, só que na verdade não havia. O ponteiro de gasolina estava quebrado, tal como está o contador da quilometragem do carro. E, portanto, você agora não tem gasolina para continuar a viagem. Veja essa situação. Você está no meio do deserto, não tem nenhum carro passando por perto, não tem nenhum posto de gasolina ou qualquer outra coisa a perder de vista. Você não sabe quão longe você está de onde você veio e você não sabe quão longe você está de onde você quer ir. Você também não sabe quão longe você está de um posto ou de qualquer lugar que possa te trazer ajuda. Nesse momento, debaixo de um sol muito quente, o que você tem que fazer? O que você pode fazer nesse momento? E a resposta é evidente. Você não tem carros passando, você não tem telefone, você não tem internet e, portanto, o que você tem que fazer é andar. Você tem que caminhar até encontrar um posto de gasolina, onde você encontrará gasolina e levará isso até o seu carro. Talvez lá você consiga uma carona para retornar ao seu carro, talvez no caminho algum carro passe e te dê carona, mas agora o que você tem que fazer, e essa é a sua prioridade, é atravessar esse deserto andando com o máximo de sanidade mental possível, com o mínimo de desgaste possível, foco nesse objetivo principal que é: preciso ir até o posto, atravessar esse problema, preciso caminhar até lá com o máximo de saúde possível, com o máximo de energia possível, com o mínimo de dor possível para tentar resolver o problema que surgiu. E eu acho que você já percebeu o paralelo entre essa história do carro e o momento que nós estamos vivendo hoje. Eis que o nosso ano de 2020 é surpreendido por uma crise que a maioria de nós, cidadãos comuns, não esperava. Ou seja, nós não esperávamos que isso ia acontecer e isso interrompeu a nossa jornada, interrompeu o nosso caminho rumo aos nossos objetivos e sonhos para esse ano. A nossa vida mudou completamente e nós estamos profundamente machucados devido a tudo isso. Estamos numa situação difícil e, sobretudo, não sabemos quão longe nós estamos de um porto seguro.
Nós não temos ideia de quando poderemos voltar a uma vida mais ou menos parecida com aquela que tínhamos antes. Não sabemos nem se conseguiremos viver uma vida perfeitamente parecida como a que tínhamos antes. Tudo indica que o mundo daqui para frente mudará. Talvez consigamos, sim, viver algo parecido ao que tínhamos antes, mas talvez haja algumas mudanças bem definitivas daqui para frente na maneira como nós vivemos e na maneira como nós convivemos. Veja que nós não sabemos. Não sabemos quando chegará o porto seguro e como será esse porto seguro. Não sabemos quando a crise acabará, não sabemos quais serão os efeitos econômicos e por quanto tempo eles durarão. Não sabemos. Isso significa que este é um momento de profunda incerteza. Junto com as incertezas vem o medo, é absolutamente natural. E do medo vem as angústias e, sobretudo, vem a ansiedade. Nós olhamos para o futuro, para aquilo que pode acontecer de ruim, isso nos magoa, isso nos torna profundamente estressados. Nós temos diversos prejuízos no nosso cérebro devido a tudo isso, porque somado a tudo isso temos a questão do isolamento. E a questão do isolamento por si só já seria estressante. Em um contexto de crise é ainda mais estressante. Estamos agora com o nosso carro pifado no meio do deserto. E o que você deve fazer em um momento de crise como este que nós estamos vivendo? Um momento de crise onde o inesperado mudou completamente o nosso caminho e nós não sabemos muito bem quando retomaremos uma vida mais ou menos parecida com a que tínhamos antes. O que você deve priorizar nesse momento? E eu te digo que se o teu objetivo é manter equilíbrio emocional entre você e as pessoas ao teu redor, o teu objetivo deve ser atravessar esse momento de crise, atravessar esse problema que nós estamos vivendo com o mínimo de dor, com o mínimo de atrito, com o mínimo de dificuldade. Você deve, tal como as pessoas naquele carro que acabou a gasolina, priorizar o objetivo principal. Você está no meio do deserto, você não sabe quão longe você está do porto seguro, mas você sabe o que você precisa fazer. E o que você precisa fazer é andar até o local mais próximo para que você peça ajuda, para que você volte, abasteça teu carro e continue a tua viagem. Tal como nesse exemplo, você deve priorizar nesse momento atravessar tudo isso mantendo equilíbrio emocional. Atravessar tudo isso olhando para o espectro geral do que está acontecendo, não se apegando às pequenas coisas, enxergando que é passageiro, mas que não será fácil, enxergando que é um momento de dor. E isso é muito importante, nós reconhecermos que não existe um cenário hoje, porque nós estamos vivendo, onde nós sairemos ilesos. Não existe um cenário onde nós não sairemos machucados. A questão aqui é reduzirmos ao máximo essa dor, esses machucados, conseguirmos atravessar isso mantendo minimamente a nossa saúde geral e a saúde mental em específico, mantendo as nossas relações, evitando desgastes, evitando atritos que prejudiquem tanto nós mesmos quanto as outras pessoas. Esse deve ser o seu objetivo. Foco em atravessar tudo isso da maneira mais saudável possível. E para isso você precisa adotar algumas ferramentas, para isso você precisa adotar alguns jeitos de olhar para as coisas. Porque aqui o foco, a tua atenção pode ser o teu melhor amigo ou pode ser o teu pior inimigo. Este vídeo que você está assistindo aqui é o terceiro vídeo de uma série de vídeos sobre a crise que nós estamos vivendo em 2020. Se você quer entender por que os efeitos desse período de isolamento e dessa crise são profundamente dolorosos para o cérebro humano, você pode assistir ao nosso vídeo chamado Efeitos do Isolamento sobre a Mente. Eu vou deixar todos os links de vídeos que eu mencionar na descrição aí embaixo, porque eu vou mencionar vários outros vídeos do canal. Ao te trazer essas ferramentas para você conseguir manter equilíbrio emocional aqui nesse momento de crise, caso você queira se aprofundar em algum dos pontos, eu vou te oferecer alguns outros vídeos do canal para que você mergulhe na questão específica. Mas vamos lá. O teu foco, repito, ele pode ser nesse momento o teu melhor amigo ou o teu pior inimigo. E com isso eu quero dizer que dependendo de onde você colocar a tua atenção, a tua passagem por essa crise, ela pode ser muito mais dolorosa ou ela pode ser muito menos dolorosa. E a primeira coisa que nós temos que ter aqui é uma visão do aspecto geral. É uma visão do que em inglês se chama de big picture. Ou seja, é olhar para a floresta e não ficar se preocupando com uma árvore em específico.
Porque quando nós estamos em um momento de incertezas, angústias, medos e ansiedades, como este que nós estamos vivendo, isso produz um grande estresse e em momentos de muito estresse e ansiedade, o nosso foco ele é sugado pelos pequenos problemas. Quando você está muito estressado, muito ansioso, pequenos problemas sugam a tua atenção. Uma coisa deste tamaninho, ela toma uma dimensão gigante na tua cabeça. Aquilo que é muito pequeno parece enorme. E isso, somado a um pavio emocional curto, que é natural devido a esse momento delicado de estresse que nós estamos vivendo, isso cria o palco para explosões acontecerem, para as pessoas brigarem sobre mínimas questões, para as pessoas não darem alguns passos para trás e enxergarem a floresta. Porque a questão aqui é que não adianta nada você ficar brigando por uma árvore quando a floresta inteira está pegando fogo. Não adianta, voltando ao exemplo das pessoas no carro que acabou a gasolina, não adianta você ficar reclamando que o teu sapato, por exemplo, está machucando o pé. Ou então que o sol está muito quente, que você está com sede, que as pernas estão doendo. Não adianta você ficar criando discussões com as outras pessoas, culpabilizando e apontando o dedo para outras pessoas, dizendo: ah, você não consertou o carro e por isso nós estamos aqui, você não trouxe o outro celular e por isso nós estamos aqui, você não trouxe o mapa e por isso nós estamos aqui. Ou então não adianta também você ficar culpando agentes externos como: ah, a culpa é da montadora do carro que fez um carro que pifa, que tem problema, a culpa é do Estado que fez essa estrada não ter mais placas e não ter mais paradas para que nós, quando tenhamos problemas, consigamos buscar ajuda. Enfim, eu quero que você perceba que no meio de tudo isso, o que nós temos que evitar é focar em pequenas coisas que durante momentos de estresse vão parecer enormes na nossa cabeça. E isso leva a explosões, discussões, atritos e desgastes em relação a nós mesmos e em relação às outras pessoas. E eu quero decupar tudo isso que eu disse, item por item, e te mostrar os problemas disso. Então, o objetivo aqui é não olhar a árvore, é olhar a floresta de maneira geral. Para isso, a primeira coisa que você deve fazer, e aqui eu te dou uma ferramenta. Quando você sentir que tem algo te incomodando, quando você sentir que tem alguma coisa na tua cabeça surgindo que está te botando para baixo, você às vezes está ruminando uma ideia, um acontecimento, algo que uma pessoa te disse, e isso vai produzindo algo ruim dentro de você. Nesse momento você precisa parar, respirar, olhar para si mesmo e fazer a primeira pergunta fundamental, que é: isso que eu estou pensando, isso que está me incomodando, está dentro do meu controle? Essa é uma pergunta que deriva do conhecimento e da sabedoria dos filósofos estoicos. E se você já assistiu a outros vídeos aqui do canal, você já me ouviu falar sobre isso. Os estoicos, eles têm no cerne da sua filosofia essa ideia de primeiro identificarmos aquilo que está e aquilo que não está dentro do nosso controle. Então você está aí no meio de uma situação de crise, você está aí no meio de uma situação muito estressante e angustiante, algo dentro da tua cabeça está te incomodando, você para, respira, olha e pergunta: isso está dentro do meu controle? E se a resposta for não, eu te faço uma pergunta que já fiz muito aqui no canal. Qual é a utilidade de você se preocupar com aquilo que não está no seu controle? Para que serve isso? E rapidamente você percebe que isso é inútil, não serve para nada. Então essa é a primeira ferramenta, ou então o primeiro momento dessa ferramenta que eu quero te dar. Você para, respira e pergunta: está no meu controle? Se estiver dentro do seu controle, então isso é algo que você talvez possa ajudar a construir, a evitar o desgaste e a destruição. Mas essa é a segunda pergunta que você deve fazer. Você deve perguntar: esse algo que está me incomodando, ele está me levando, por exemplo, a querer fazer uma coisa, a querer falar uma coisa. Então, a sua esposa disse algo, ou então sua namorada falou alguma coisa, ou então o seu filho fez alguma coisa. E aí vem aquela coisa ruim dentro de você. Ou então você viu alguma coisa na TV, você viu alguma coisa no jornal, alguma coisa ruim surgiu dentro de você. Pergunta para si mesmo: está no meu controle? Se sim estiver no teu controle, você deve perguntar: fazer algo a respeito disso será algo construtivo ou destrutivo para o meu objetivo principal, para o meu objetivo geral, ou seja, para o norte da minha bússola. Lembre-se que o norte da sua bússola nesse momento deve ser atravessar essa crise com o mínimo de dor possível para você e para as pessoas ao seu redor. E, portanto, olhe para o espectro geral da coisa, não olhe para a árvore, olhe para a floresta.
Então, isso está no meu controle, mas se eu fizer algo a respeito disso, eu estarei sendo construtivo para o meu objetivo de sair dessa crise com o mínimo de desgaste, com o mínimo de angústia e dor possível para mim e para as pessoas próximas a mim? E se você fizer essas duas perguntas antes de agir com base nas emoções que você está sentindo nesse momento de crise, eu te garanto que as tuas ações serão muito mais prudentes. O grande problema de um momento como esse que nós estamos vivendo é que as emoções acabam governando tudo. A polarização emocional acaba envolvendo discussões que deveriam ser racionais. Até na esfera pública, na esfera política, na esfera científica, nós vemos isso. E tudo isso nos mostra que o foco neste momento tem que ser naquilo que é vital. O exercício e a ferramenta que eu proponho a você, então, é parar, respirar, olhar para o que você está sentindo, para a situação ao seu redor. Em primeiro lugar, se perguntar, eu estou olhando para uma árvore ou para a floresta? Eu estou focando em pequenas coisas ou estou olhando para o geral, para aquilo que é importante e vital na totalidade? Segunda questão, isso está ou não no meu controle? E terceira questão, fazer algo a esse respeito é vital para que eu consiga o meu objetivo principal? E nesse caso, como eu já disse, o objetivo principal é atravessar essa crise com o mínimo de desgaste possível para você e para as pessoas ao seu redor. Essa é uma ferramenta que parece simples, mas ela é transformadora se você começar a utilizar sempre que você sentir que as suas emoções estão sendo traiçoeiras e te prejudicando em um momento tão delicado como esse que nós estamos vivendo. É um pequeno exercício, uma pequena ferramenta que, se você adotar, eu te garanto, vai te ajudar a manter equilíbrio emocional. Sempre que você sentir que está explodindo algo negativo dentro de você, faça esse exercício e no momento que você perceber que você está se angustiando muito por uma coisa que não está no seu controle, ou que você está se angustiando muito por uma coisa que até está no seu controle, fazer alguma coisa a respeito dela, no entanto, se você fizer alguma coisa a respeito disso agora, você provavelmente vai gerar desgastes para você ou para outras pessoas, então não é o momento de focar nisso. Quando você perceber que você, com pensamentos, ações, palavras, está prejudicando o grande objetivo, que é cruzar, atravessar esse deserto, atravessar essa crise, mantendo o mínimo de sanidade, reduzindo as angústias e dores para você e para as pessoas próximas a você, você com certeza ganhará muito mais equilíbrio emocional e não só isso, terá mais energia para você focar naquilo que de fato é construtivo. Porque usando esse exercício, você pode perfeitamente observar que existem coisas no seu controle, existem coisas que, se você agir perante elas, você vai ser construtivo em relação a esse objetivo de atravessar essa crise e, portanto, é nelas que você tem que colocar a sua energia. E eu digo tudo isso para que fique claro que o nosso foco pode ser nosso amigo ou pode ser nosso inimigo. Essas discussões que estão acontecendo nos dias de hoje, as pessoas se apegando a pequenas coisas, olhando para a árvore em vez de perceber a floresta pegando fogo, as pessoas, às vezes, com pavio curto, explodindo emocionalmente e desgastando as suas relações. Tudo isso vai fazer com que depois dessa crise você olhe para trás e se arrependa de muitas das coisas que você fez. Manter equilíbrio emocional é sempre, frente a uma situação, dar alguns passos para trás. Parar de estar no calor imediato daquilo que está acontecendo. Quando você é explosivo, é justamente quando você está se deixando levar pelo imediatismo, pelas sensações imediatas que estão dentro de você. Respire. Respirar é uma técnica importantíssima nesse momento. Preste atenção na tua respiração. O mero ato de você respirar fundo devagar e depois soltar devagar, prestando atenção na tua respiração, estudos científicos mostram que isso reduz a ansiedade. Quanto mais você usar recursos para voltar para o agora e dentro desse agora enxergar de novo e principalmente o grande objetivo, atravessar essa crise com o mínimo de desgaste para você e para as pessoas ao seu redor, melhor você vai conseguir atravessar tudo isso. Não adianta fingir que não existe dor, que não existe angústia e que sairemos ilesos e perfeitos disso que está acontecendo. Porque isso é auto-engano e se você viver nesse mundo aí de ursinhos carinhosos, é capaz de você se machucar ainda mais. Temos que reconhecer que é um momento difícil, um momento angustiante, cheio de problemas em todos os níveis, inclusive para as tuas relações, para a tua vida e para as tuas emoções. E depois de reconhecer isso, nós temos que dar foco ao que merece foco. Tal como as pessoas no carro que está lá sem gasolina,
Não adianta, se o carro está sem gasolina e você precisa andar até o posto mais próximo, você ficar o caminho inteiro reclamando que o teu sapato está doendo, ou você ficar reclamando do sol quente na sua cabeça, ou você ficar reclamando de que a pessoa que está com você devia ter feito a revisão do carro, ou de que você reclamar que a pessoa não trouxe um segundo celular, ou que ela não trouxe um mapa, ou qualquer outra coisa. Não adianta você reclamar da montadora do carro. Tudo isso não está no seu controle e agir sobre isso, ou seja, fazer essas reclamações, fazer algo a respeito disso que está te incomodando, que é lamentar, reclamar, se vitimizar, culpabilizar, ser acusatório em relação às outras pessoas, tudo isso não é construtivo para o teu objetivo, que é chegar ao posto mais próximo e conseguir ali um porto seguro para você continuar a sua viagem. Então, tenha essa visão, seja um pouco mais racional, e para ser racional você precisa parar. Você não pode deixar as tuas emoções instantâneas governarem o que você faz. Sempre que surgir uma coisa negativa, pare, respire, olhe para dentro de você mesmo. Faça essas perguntas. Estou olhando para a árvore ou para a floresta? Estou focando numa coisa pequena ou estou olhando para o objetivo geral e mais importante disso tudo? Veja se está ou não no seu controle e veja se fazer uma coisa a respeito daquilo é algo construtivo ou destrutivo para você atravessar essa crise com o mínimo de dor, o mínimo de angústia e, portanto, sair de tudo isso até, de repente, mais forte, porque você aprendeu com toda essa dor a ser uma pessoa melhor. Eu não quero aqui ser aquele ingênuo ou, às vezes, indelicado que vem dizer que nós estamos vivendo um momento que é uma bênção disfarçada. Isso é baboseira, estamos vivendo um momento de dor, crise e angústia, temos que reconhecer isso. No entanto, em momentos de dor, crise e angústia, nós podemos, por exemplo, reforçar os laços das nossas relações, nós podemos usar esses momentos para olhar para dentro de nós e entender um pouquinho melhor como nós mesmos funcionamos, quais são nossos limites, quais são nossas limitações, quais são nossas forças, quais são nossas fragilidades. Nós precisamos entender tudo isso. Precisamos entender, sobretudo, que somos frágeis, somos vulneráveis. Tem muita gente querendo atravessar tudo isso como super-homem. Atravessar tudo isso como se nada estivesse abalando. E isso é uma coisa muito ruim. Eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu falo exatamente sobre isso. O nome do vídeo é Não Esconda as Suas Dores. Afinal de contas, nós somos todos vulneráveis. Outra coisa muito perigosa num momento como esse é a culpabilização, o apontamento de dedo e a comparação. Eu vejo muito esposo se comparando com a esposa. Ah, porque eu sou assim, por que você não faz igual? Ou então a esposa pedindo do esposo que ele haja tal como ela está agindo. Não se compare nem com as pessoas mais próximas a você. Cada um está vivendo esse momento de crise do seu jeito. A sua esposa é diferente de você, a sua família é diferente de você, os seus amigos são diferentes de você. E a empatia de verdade, como eu já disse em outros vídeos aqui do canal, é justamente você entender que o outro é outro. E você nunca vai saber o que está passando dentro da cabeça da tua esposa, dos teus filhos ou do teu esposo. Você não vai saber o que está passando dentro da cabeça dos teus amigos. Ter carinho por essas pessoas é respeitar a individualidade delas nesse momento. É respeitar que elas podem estar se sentindo profundamente solitárias, mesmo com você lá do lado delas. É respeitar que nesse momento de solidão que elas estão precisando do teu carinho, do teu abraço, e não de briga, e não de discussão, e não de ofensas, às vezes, ou de duras palavras. Então, o carinho conosco e o carinho com os outros envolvem essa compreensão da nossa própria fragilidade e da fragilidade dos outros também. Esperar perfeição das outras pessoas nesse momento é delirante. Às vezes você também quer tornar-se perfeito nesse momento. Às vezes você já vinha de um momento triste, angustiante, e aí veio a crise. E agora você está tentando continuar batalhando para você ficar 100% e feliz dentro dessa crise. E talvez esse seja um objetivo grande demais. Talvez você esteja carregando uma pedra nas suas costas que é muito grande. E, portanto, tenha mais carinho consigo mesmo. Nós estamos passando por um momento que machuca e que irá machucar. Mas, se você tiver essa consciência de olhar para o objetivo e focar no objetivo, de não se apegar às coisas pequenininhas que estão no caminho, não ficar como as pessoas lá do carro, se apegando a pequenos problemas, a pequenas pedras e focar em chegar onde você precisa chegar agora, se a todo tempo você pausar, respirar, olhar para o grande objetivo e só fizer coisas que são construtivas para esse grande objetivo, eu te garanto que você vai conseguir passar por tudo isso com muito mais equilíbrio emocional.